Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje, sexta-feira, dia 25 de abril, estou aqui com meu irmão Rodolfo. A paz de Jesus, bom dia. Alessandra, bom dia. Ouvintes e os que estão nos assistindo, a paz de Jesus, salve Maria e viva Cristo Rei. Glória a Deus. Hoje, nós estamos com o Evangelho de João, do 21, capítulo 21, do 1 ao 14. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dízimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram também: Vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido. E Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhe: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lindo Esse evangelho, Alessandra, ele me chama muito a atenção. Em qual sentido? No sentido de que a gente deve estar próximo de Deus sempre, porque a gente tirando por Pedro, depois de ter negado o Senhor por 3 vezes, Pedro desanimado, triste, achando que Jesus havia o excluído, que não havia perdão pela negação, Pedro começa a flertar com a vida antiga dele. Mas Jesus já havia dito a ele: Farei de vós pescador de homens e não pescador de peixes, igual ele quis pescar. E Pedro, o que me chama a atenção é que Pedro estava tão desnorteado que, como a palavra diz, ele estava nu. Nu. Mas como nu? No meio de outras pessoas, nu. Então, quando a gente está longe do Senhor, o mal, o pecado, ele nos deixa desnorteado a ponto da gente ficar nu da palavra de Deus, nu da Eucaristia, nu da confissão, nu da missa. E assim Simão Pedro estava. Mas algo bonito acontece. Quando Jesus fala para ele: lançai a rede, eles entenderam e lançaram a rede em obediência, mais uma vez, porque essa é a segunda vez que Jesus manda lançar a rede. Mas na primeira vez, Pedro titubeou, falou: mas a noite inteira eu lancei a rede e não peguei nada. Mas em atenção à tua palavra eu vou lançar. A primeira pesca milagrosa aconteceu, essa é a segunda. Então, em atenção à voz do Senhor, eles nem perguntaram. Eles não falaram nada, eles simplesmente lançaram, porque alguma coisa já falava para eles: é o Senhor. Assim como o discípulo amado João já havia reconhecido, porque João nunca perdeu a intimidade.
E por que João havia já o reconhecido? Porque João foi o único que ficou aos pés da cruz dentre todos os discípulos. Todos abandonaram Jesus, mas quem estava lá? Maria. João estava lá, porque João era para estar lá. Quando Jesus fala, filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Então, João não tinha perdido esse laço íntimo com o Senhor. E Pedro, por ter negado a tristeza, o coração de Pedro se fechou. É isso que me chama a atenção. E quando Jesus fala, vinde comer, uma alusão aí, né, à Eucaristia. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu entre eles. Assim como lá nos discípulos de Emaús, que reconheceram o Senhor ao partir do pão, a palavra não fala. Mas ali, com certeza, quando Jesus distribuiu o pão entre eles, ali eles reconheceram o Senhor. A gente tem que também, Padre Léo ensinava muito isso, a gente olhar as entrelinhas da Bíblia. Se Jesus lá, com os discípulos de Emaús, ele ao partir do pão, os discípulos reconheceram, aqui também não foi diferente, porque eles não haviam reconhecido. João sim, mas o restante não. E quando ele se aproxima, toma o pão e distribui, fez a mesma coisa com o peixe, ali já aparece aqui que foi a terceira vez que Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos. Então eles já reconheceram o mestre ressuscitado ali. Eu chamo hoje, né, e principalmente hoje que nossa igreja está enlutada, nós vemos como é que Pedro, né, já levava uma multidão, porque ele voltou a pescar e todo mundo falou, vou com ele. Muitas vezes é a liderança, você, né, que é chefe da sua casa, você mãe, você é pessoa que coordena, que tem pessoas que seguem seu exemplo. Se cair no pecado, outros vão. Se cair para a vida velha, outros irão. E hoje nós temos que ver, né, essa autoridade de Pedro. Hoje a nossa igreja perdeu, né, um líder, ainda está sendo velado. Amanhã vocês podem acompanhar no Vaticano News, né? Amanhã é o enterro, né? E que nós, igreja, possamos estar orando para que o seu sucessor, o sucessor de Pedro, nos leve à santidade. Nós possamos pedir a Nossa Senhora nesse bom dia, nesse dia que se inicia, que ela possa estar, né, conduzindo a Santa Igreja, intercedendo e principalmente por nós, né, nós que somos cristãos católicos, que não levante, né, a gente vê tanto burburinho, tanta coisa, né, absurda que se ouve nessa época, não. O Senhor está no controle. Estejamos todos unidos em oração, não é mesmo? E a nossa igreja, ela sobrevive a isso, esses burburinhos, essa conversinha, há mais de 2000 anos. E Jesus mesmo disse, contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Amém? Então, você que é católico, cuidado também, né, Rodolfo? Exato. Ouvir pessoas que nem sabem quem é Pedro, quem é Papa, quem não conhece. Então, vamos ser... né, ter um discernimento, vamos pedir Nossa Senhora nessa Ave Maria que nos conduza neste dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.